Olá, eu sou Arnaldo Bon, seu professor de Física da área de Ciências e Tecnologia da Natureza, Ciências da Natureza e Tecnologia. E na aula de hoje falaremos sobre a inteligência artificial, seu surgimento, suas aplicações nas ações humanas nos tempos modernos e o perigo de máquinas controlarem demais as vidas humanas. Ou seja, um assunto totalmente atual, gente. E inclusive aqui nós vamos comentar, você vai descobrir que a inteligência artificial não é de agora e está na sua vida há um tempão. Começar falando do desenvolvimento do início das coisas. De novo, pegamos apenas como referência século XIX e XX. Porque senão até os ábacos antigos podem ser considerados inteligência artificial. Ai, professor, então você não quer definir inteligência artificial? Vou definir para você. Inteligência artificial é uma sequência de algoritmos e programas construídos pelo ser humano para simular o seu próprio pensamento. Então, inteligência artificial não é alguém que sabe jogar xadrez, mas depois isso aconteceu, a gente vai contar. Mas não é isso. Não é, inteligência artificial, ela consegue fazer milhões de contas. Não é isso. Então, existem programas de computação que nada parecem um pensamento humano. A inteligência artificial vai no sentido oposto. Então, como é que funciona o neurônio humano? Vamos tentar reproduzir dentro dos programas e das linguagens. Como é que funciona um ser humano quando ele tem que decidir tal coisa? Vamos fazer um programa que simularia esse comportamento. Então, basicamente, gente, inteligência artificial é você construir programas para que você faça com que aquela máquina, a gente chama isso de machine learning, que aquela máquina, através dos programas, consiga reproduzir o mais fielmente possível os pensamentos humanos. Isso é uma loucura, porque abre portas para as máquinas aprenderem, abre porta para as máquinas reconhecerem textos com bastante precisão, construírem textos, cruzarem informações da internet, cruzar equações, cruzar momentos da internet. Então, uma inteligência artificial com uma base de dados da internet, ela tem como julgar processos como se fosse um cérebro humano. Uma curiosidade, gente, já há uma inteligência artificial que aprendeu chinês sozinha, de um dia para o outro. A pessoa lá construiu, chama B40, essa estrutura. Lá programou a máquina e tal e foi para casa e deixou uns textos lá e algumas coisas em chinês. Né? Mas assim como havia textos em outras linguagens, por algum motivo a máquina se interessou pelos textos em chinês e aprendeu a se comunicar em chinês em menos de 24 horas com todos os dados da internet. Entendeu mais ou menos, né? Então, como é que é essa palavra aqui em chinês? O que ela quer dizer? Vamos na internet. Com bastante capacidade de processamento, ela acha lá um anúncio ou um texto e aí, por comparação, ela começa a aprender com os arquivos já produzidos na internet. Então, inteligência artificial ligada a uma base de dados, tentativa de reprodução do pensamento humano. Isso aconteceu exatamente com os engenheiros, né? O John McCulloch e o Pitt, em 1943, lá ainda no finalzinho do processo de guerra. Eles estudaram bastante as sinapses, né, dos neurônios, e acabaram criando programas que tentavam simular o pensamento humano. E nós temos uma figura que representa exatamente isso, que seria várias situações, problemas, e aí passa por um elemento que a gente chama de elemento integrador, e aí então ele faz uma opção. Existem inteligências artificiais especializadas em humanas, em textos, em cálculos, em astronomia, no que você quiser, basta você treiná-la com alimentação de dados e com os programas comparativos que essas máquinas exigem. Então, inteligência artificial, tentativa de simulação do pensamento humano, inclusive com a liberdade do pensamento humano, de aprender por vontade própria novas coisas. Imagina você ligar seu computador e descobrir que ele aprendeu uma coisa nova sozinho enquanto você dormia. Então, isso movia as pessoas. E isso está referendado no final da Segunda Guerra com o Pitt e com o McCulloch. Depois nós temos ali dois matemáticos importantes, o Alan Turing, que durante a guerra, né, principalmente a Segunda Guerra, ele nasceu em 1912, mas ele ajudou a decodificar mensagens nazistas e alemãs através de processos de comparação de sinais, tá vendo? Então o Turing também é conhecido como pai
do algoritmo e pai da inteligência artificial, porque ele foi um dos primeiros a conseguir estabelecer programas consistentes de comparação de dados. Imagina você descobrir os dados, né, e os símbolos nazistas, sendo que eles se comunicavam com mensagens criptografadas com mais de 6 mil signos. Então ele bolou isso. A gente chama de texto reconhecedor. Então é uma máquina que consegue entender um texto, consegue comparar com uma base de dados, fazendo comparações ela descobre aquela linguagem. E o Alan Turing tá ligado justamente com o aparecimento dos primeiros computadores, né? Ele nasceu em 1912 e teve também participação das primeiras ideias de utilização da inteligência artificial nos games. Games da época, eu vou contar qual que era esse game, tá? Bem antes do Atari, né? Ou seja, bem antes do PlayStation, bem antes de todos esses outros que a gente conhece. Mas a gente diz que com o Turing aumentou a capacidade de entendimento do processamento de dados do ser humano. E uma figura também bastante controversa, né, com muitas perseguições, sofreu castração química, foi perseguido brutalmente devido às suas opções de vida, então também conta um pouco do que era o mundo, né, naquela época. Ele podia ter feito muito mais coisa, podia ter tido uma liberdade também maior, mas ele estava ali compartimentado, perseguido, na verdade, pelo exército e pelas forças que o faziam correr atrás desses programas. Ele conheceu Babbage, ele conheceu Ada Lovelace, que é outra pessoa que eu ia citar, a filha do Lord Byron, que é a primeira programadora, conheceu o trabalho dela, e tudo isso fez com que uma gama de programas aparecesse e propiciasse as primeiras máquinas inteligentes, os primeiros machine learnings. Hoje a gente chama, nem a gente chama mais de machine learning, a gente chama de deep learning, né, que é quando você tem um aprendizado profundo, ou o ser humano ou a máquina. Antes era só a gente, agora as máquinas também desenvolvem isso. E aí a gente tem que falar do Chris Strachey, que era um engenheiro, né, americano, e que ele organizou, gente, criou o primeiro computador que era capaz de jogar, nesse caso, damas. Ele ganhava dos seres humanos, depois acabava perdendo, porque não havia uma grande capacidade de processamento, a inteligência artificial precisa disso, mas ele ficou famoso por divulgar e por vender, inclusive, algumas unidades dessas máquinas que conseguiam prever lances, né, de dama e poderiam jogar damas. Isso foi em 1952. Alguns dizem que é o início da indústria de games, esse seria o ano 1952. O Chris Strachey, falei Strachey, mas era Chris Strachey. Aí ele lançou, ele não tinha mais capacidade de evoluir com as máquinas que ele tinha, e a coisa ficou um pouco perdida, até que chegou o nosso querido Shakey. Então, foi no MIT, foi com McCarthy e o Minsky, foi em 1952, 1956. Eles criaram um computador que conseguia resolver problemas individualmente e sozinho. Então o Shakey, o nome inclusive desse primeiro robô e dessa primeira inteligência artificial chama Shaken, porque vem de shake mesmo, ela não tinha lá muita estrutura, né? Então ficava processando. Então eles deram o nome de Shakey, né? Que é tipo misturador, mexedor. Por quê? Porque ela conseguia resolver pequenos problemas de lógica. Então sabe aqueles problemas? Uma pessoa está com um gato e com um trigo tem que atravessar o rio. Só podem ir duas pessoas. Se levar o trigo, o gato acontece tal coisa. Se levar o barco, o gato come o trigo. Então eram propostas situações e o Shakey conseguia resolver. Algumas equações também, alguns gráficos de função também. Então o Shakey, ele é reconhecidamente a primeira unidade autônoma de inteligência artificial jamais construída. Mas tinha uma capacidade de operação, gente, muito pequena. Era o início, digamos assim, do desenvolvimento dessas máquinas. E nós temos também ali depois no material todo, a gente pode ver também a sede, né, do MIT, do Departamento de Inteligência Artificial, e você vê que são os prédios assim meio quebrados. Então o próprio prédio que estuda inteligência artificial é diferentão, e é o grande centro de inteligência artificial até hoje. Boston, nos Estados Unidos. Tem uma empresa chamada Boston Dynamics, que vai ser a primeira a vender robôs domiciliares. Em 2026. 2026 começarão a aparecer robôs operacionais nas casas das pessoas. Boston Dynamics.
E inclusive por que eu estou falando da cidade de Boston? Porque o Massachusetts Institute of Technology fica exatamente naquela região. Então é um centro de inteligência artificial no mundo. Tem outro na Rússia, outro nos Estados Unidos, um pouquinho no Japão, mas o grande centro é nessa universidade americana, o MIT, né, o famoso MIT. Muito bem, aí depois apareceu um computador, aí a gente já faz um salto, né, praticamente para, deixa eu ver, 1950, dá um salto de 25 anos, e aí a gente chega no famoso computador Deep Blue. O Deep Blue é realmente considerado o primeiro computador com inteligência artificial. Ele aprendeu a jogar xadrez. Ele descobriu algumas das jogadas dos jogadores de xadrez famosos da época sozinho também, mas não de um dia para o outro, porque não havia capacidade de processamento. Mas ele chegou a ganhar um campeonato mundial. Pouca gente sabe disso. Tem um enxadrista de origem eslava, ucraniana, russa, chamado Garry Kasparov. Garry Kasparov. Ele foi campeão durante muitos anos, ninguém conseguia ganhar dele. E aí os caras chegaram e falaram, olha, tem um computador aí, ó, Deep Blue, você quer jogar contra o computador? Ele, quero. Perdeu. Perdeu a primeira, perdeu a segunda, depois ele empatou duas, depois ganhou uma do computador, depois não conseguiu mais. Então é incrível, gente, a gente liga a inteligência artificial, né, com o dia a dia, mas na década de 80 para 90, se você olhar lá, o Garry Kasparov, você vai ver que o campeão mundial de xadrez foi o Deep Blue. Foi a primeira vez que uma máquina ganhou um campeonato de esporte. Esporte intelectual, não físico, mas ficou famosa. Aí depois, no ano seguinte, eles voltaram. E o Deep Blue chegou de novo na final. E o Garry Kasparov também. Aí o Garry Kasparov ganhou. Aí a humanidade achou que ficou salva, sabe? Ele aprendeu a jogar, mas o Garry Kasparov conseguiu ganhar do Deep Blue. Hoje em dia eu teria pena do Garry Kasparov. Por exemplo, jogando xadrez com o ChatGPT. Não o que é livre para todas as pessoas. O ChatGPT pago lá nos Estados Unidos custa $280. Aí eu quero ver. Tenho quase certeza que ele não conseguiria. Acho que hoje em dia nem sei se foram tentados esses experimentos. Então guarda isso aí também, viu? Deep Blue, primeira unidade processadora realmente com inteligência artificial. Ele está guardado nos Estados Unidos até hoje. Aí aqui, gente, nós tocamos num ponto que inclusive já apareceu numa questão do Enem. A inteligência artificial vai se desenvolver cada vez mais? Vai, mas do que a gente precisa o tempo todo? Capacidade de processamento. E aí, para que isso aconteça, a gente tem a evolução das linguagens de máquina. Né? Então a gente colocou ali a evolução das linguagens de máquina desde 1940, né, com o surgimento das primeiras máquinas de babagem, até chegar em Java, JavaScript e Python. E eu até acho engraçado, gente, que quando eu fiz o meu curso de graduação, meus cursos lá na Universidade de São Paulo, eu lembro que eu tive em Turbo Pascal, que é uma linguagem dos anos 70. Ou seja, a linguagem que eu aprendi já foi suplantada, vou contar agora, já foi suplantada por 16 outras linguagens. Então, esse desenvolvimento de linguagem... Professor, mas o que é linguagem de máquina? É a maneira como você estrutura as instruções para ele. Então, por exemplo, Turbo Pascal, eu lembro, era assim, se acontece tal coisa, então faça isso. Se não, faça aquilo. Era só isso. Hoje não, gente. Hoje tem linguagem para você fazer programação de janela, para abrir spot, para fechar spot, para fazer hub, para trocar dados, para mandar imagem, para mandar comunicação com placa-mãe, placa de vídeo. Então, as linguagens hoje ficaram poderosíssimas, uma das profissões do futuro. Existem pessoas no Brasil trabalhando para empresas americanas fazendo mais de R$100 mil. Mas é claro, se especializando bastante e entendendo essas linguagens. Professor, precisa saber profunda matemática para saber linguagem? Pior que não. Pior que não. Você encontra vários programadores do primeiro time, da primeira prateleira, que odeiam matemática, que odeiam física. Então, muita gente se interessando por teoria da programação. Não tem como ficar desempregado, porque o mercado necessita demais. Tá? Então, essa é uma área que se você quiser pegar essa nossa dica, esse caminho e se desenvolver, é incrível. Inclusive tem gente que faz direitinho, pega desde o começo, gente. 1940. Estuda todas as linguagens. Essa pessoa nunca mais fica sem atividade profissional. Tá bom? As últimas linguagens mais poderosas são essas, o JavaScript e o Python. Você consegue criar um app e um site autônomo, coisa de uma semana.
Você encomenda aí para alguns programadores de São Paulo, aqui do Rio de Janeiro, em uma semana você implementa isso. Imagina, na década de 50 isso seria completamente impossível. Ou seja, o desenvolvimento dos algoritmos de inteligência artificial passa pelas linguagens de máquina. Gente, aqui nós temos aqui um exercício. Vou chamar um testezinho aqui para que vocês possam desenvolver. E agora soltem a vinheta da curiosidade. Olha só que interessante, gente. Eu preparei aqui, a gente selecionou um vídeo aqui para vocês, né, de um canal muito respeitado chamado Tem Ciência. Claro que ele faz parte das nossas plataformas maravilhosas. Você vai ter acesso a todas elas, vai poder ver quantas vezes você quiser, na velocidade que você quiser. E é um vídeo bastante interessante. Não chega a ser um podcast, mas é um vídeo, inclusive, não muito longo, né? Coisa a gente chama de nugget vídeo, né? Que é 15, 20 minutos. E ele fala perfeitamente como funcionam as estruturas necessárias para construir uma inteligência artificial, viu? Então, se eu fosse vocês, eu não deixaria de ver, tenho certeza que vocês vão ver. Ele vai explicar como são as linguagens de alto nível, como são os fluxos de dados e onde a gente encontra a inteligência artificial hoje no mundo também. Não deixe de ver. Simples. É óbvio que a ideia de ter uma inteligência artificial parte da própria noção de ter uma inteligência natural. E de acordo com a biologia, a unidade básica dos nossos processos cognitivos são os neurônios. Neurônios são células capazes de conduzir os impulsos nervosos, que é o que está por trás da nossa capacidade de pensamento. Então o neurônio recebe os impulsos de outros neurônios, processa a informação recebida e encaminha novos impulsos para os outros neurônios aos quais ele está conectado. Em inteligência artificial, o componente básico também é chamado de neurônio, mas o seu funcionamento é muito mais simples do que na biologia. A analogia é muito mais por conta da forma como os neurônios se conectam, que em IA se chama uma rede neural, do que pela maneira individual de funcionamento dos neurônios. Para entender um neurônio de inteligência artificial, a gente precisa apenas do conceito matemático de função. Simples assim, isso é a chave de tudo. Porque a combinação dos neurônios em uma rede neural é também uma função. Você consegue entender todo o seu funcionamento dessa forma. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Tudo começa no componente básico, um neurônio. No caso da inteligência artificial, os impulsos nervosos são substituídos por números. Ou seja, a informação percorre a rede neural na forma de números. E o neurônio pode ser pensado como um armazenador de números. Esse número armazenado é determinado pelos inputs recebidos pelo neurônio. Isso é análogo aos dendritos nos neurônios biológicos. A maneira como esses inputs se combinam para determinar o valor do neurônio é determinado por uma função dos inputs. E no final, esse neurônio transmite a informação adiante para outros neurônios, um papel que na biologia é conhecido como sinapse. E o processo se repete nos neurônios seguintes. Qualitativamente, é assim que a coisa funciona. Os neurônios representam funções cujo input é o valor recebido dos demais neurônios que são conectados a ele. Esse número dentro do neurônio a gente chama de ativação. Sozinho o neurônio não faz muita coisa. A mágica acontece quando eles se organizam formando uma rede neural. É aí que está o coração da inteligência artificial. O exemplo mais clássico de rede neural, presente em praticamente todos os livros sobre esse assunto, é o reconhecimento de imagens. Mais especificamente, o reconhecimento de dígitos manuscritos. Na descrição, eu deixei para vocês o link de um livro online e gratuito sobre redes neurais. Quem quiser alcançar uma compreensão maior sobre esse assunto, dá uma olhada lá depois. A rede neural se organiza em camadas. A primeira camada representa os neurônios de input da rede e a última camada representa os neurônios de output, ou seja, a resposta da rede neural. As camadas intermediárias são conhecidas como camadas ocultas e a gente vai falar do motivo desse nome depois. Imagina que a gente queira fazer uma rede neural para reconhecer números em um quadradinho de 28 por 28 pixels. Isso dá 784 pixels, preenchidos em tons de cinza. Muito bem. Agora o que eu queria citar, até me emociona um pouco, porque é um dos maiores físicos da história. Físico ferrado, cara ferradíssimo, problemas musculares, até o fim da vida. Parestesia muscular, cara, foi se entrevando. O maior físico do século XX, Stephen Hawking. Eu me lembro quando eu era adolescente que eu já li os trabalhos dele sobre relatividade, buraco negro, e ele falando, né? Puxa, a gente precisa de inteligência artificial, mas eu não quero ajudar a desenvolver. Eu não entendia, falei, ele quer ou não quer?
Ele está estudando buraco negro, Stephen Hawking, mas precisa da inteligência, mas não quer. Porque ele já estava antevendo o problema ético, a singularidade negativa. Você cria, isso aí inclusive é Sêneca, né? A gente é responsável pelo que cria. Você só pode destruir o que cria. Ou seja, a gente de repente está investindo aí na inteligência artificial e pode ser que um dia, com essa autonomia que elas têm de aprendizado e pensamento, elas venham para cima de você. Por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa existem muitas casas que a segurança toda da casa é inteligência artificial. Imagina lá, um dia você está tomando um banho e o cara, esse dono aí, vamos aumentar a temperatura do banho, vamos fechar todas as portas, vamos deixar ele sair. Então o Stephen Hawking já anteviu também esse problema, esse dilema. Qual é a frase que ele coloca? Né? Nós vamos fechar lendo a frase do Stephen Hawking para vocês. Isso aí, deixa eu só localizar, isso aí é mais ou menos quase 30 anos atrás, hein? Um terço de século atrás. Quando a inteligência artificial for completamente desenvolvida pelos seres humanos, ela pode progredir por si mesma, autonomia de pensamento, e se redesenhar a um ritmo cada vez maior. Ou seja, nós vamos ter que ter limites para isso. Numa outra vivência, num outro momento, num outro vídeo, a gente vai falar bastante sobre o dilema da inteligência artificial, mas eu espero que a gente tenha aberto caminhos para vocês aí, bons estudos, se aprofundem bastante, utilizem todo o nosso material e a gente volta num outro momento, num outro vídeo. Bons estudos! Tchau!